Irmãos, vamos examinar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Vamos ali em 2 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, vamos aqui na Bíblia, meus irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos aqui, meus irmãos, no verso 14. Amém? Aleluia. Verso 14. Louvado seja Deus. Amém? E não é maravilha, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, irmãos, nós sabemos, meus irmãos, que não existe um texto na Bíblia que fale assim, com essas palavras, que Satanás ele caminha e vai operando através de um sapatinho de lã. Ele vai entrando através de um sapatinho de lã na vida das pessoas. Mas nós vemos aqui, meus irmãos queridos, que a palavra de Deus diz que o Satanás ele se transfigura como anjo de luz, ele se disfarça. E aí, meus irmãos, a gente vê que o próprio anticristo também se transfigurará como se fosse Cristo, como se fosse Deus. Amém? Nós vemos, irmãos, que Satanás, ele induz o homem e a mulher ao pecado, mas na hora do juízo, ele sai fora, meus irmãos. Amém? Ele pula fora. E é isso, meus irmãos, que nós temos que entender que Satanás, a finalidade dele, meus irmãos, o que ele faz, a principal atribuição dele é enganar. Amém? Como nós vemos ali, meus irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 20, louvado seja o nome de Adonai, Apocalipse, meus irmãos, capítulo 20, e que a gente vê, meus irmãos, que o diabo, ele tá aqui, ó, ele vai ser preso, mas ele, antes de ser preso, ele diz assim, o Apocalipse 20, verso 8, e Satanás sairá a enganar as nações, olha o verbo, enganar, amém? E ali a gente vê, meus irmãos, quando ele é lançado no lago de fogo, diz assim, verso 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão haberes falsos profetas. Então você vê, meus irmãos, que a finalidade do diabo, meus irmãos, em todas os versículos que ele aparece é enganar, iludir. E o que aconteceu, primeiramente, com Adão e Eva, meus irmãos? Nós vemos ali no livro de Gênesis, amém? No capítulo de número 3, que diz assim, meus irmãos, no verso 1, ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo que o eterno Deus tinha feito. E essa disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha aí, ó, o diabo usando o engano. Não, não vai acontecer nada não, esquenta não. Amém? Deus falou, mas não é assim não, não é bem assim. Então o diabo chegou para Eva e disse, ó, certamente não morrereis. E ainda o diabo ainda usou outro, continua no verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu-a também ao marido, e ele comeu dela. E ali, meus irmãos, vocês vejam que foi a tragédia. Porque Deus tinha falado para não comer, o diabo disse que não tinha nada a ver, e no verso 22 vem a consequência. Amém? No verso 22 diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden, expulsou Adão e Eva para lavrar a terra de que fora tomado,
e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Deus expulsou o homem e a mulher e botou ainda os querubins e uma espada guardando a entrada do caminho da árvore da vida para que ninguém ali chegasse. Mas graças a Deus, meus irmãos, veio Yeshua. E se você, meu irmão, minha irmã, não der ouvido a Satanás, que nem Adão, você também vai ser salvo. Porque ali no capítulo 2 de Apocalipse, no verso 7, Yeshua diz, meus irmãos, aleluia, está até de vermelhinho as palavras de Yeshua, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer. Se você vencer, irmão, as ofertas de Satanás, Satanás ele tem uma banca de tudo que é coisa que Deus falou que não é para fazer, ele diz, faz. Amém? E se você está caindo na conversa do diabo, você não vai conseguir entrar para comer da árvore da vida. Mas se você está negando o pecado, aí você vai ver. Por isso que Yeshua diz assim, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, nós sabemos que já tem muitos que já venceram, amém? Os apóstolos, profetas, já estão prontos a comer da árvore da vida, que vai ser aberto esse caminho em breve, no arrebatamento, amém? E vão poder comer da árvore que Deus negou para Adão e Eva, porque deram ouvido à serpente. Mas o que aconteceu? A serpente enganou Adão e Eva, e na hora do tudo ou nada, saiu fora. Deixou Adão e Eva lá frente a frente com Deus, e Adão e Eva receberam as consequências. Nós vemos também, meus irmãos, ali no livro de João, né? Como que Judas enganou, Satanás enganou a Judas, amém? No Evangelho de João, no capítulo 13, meus irmãos, quando o diabo entrou em Judas, amém? Olha só, no capítulo 13, verso 2, diz assim, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, amém? Então você veja bem, o diabo botou isso no coração de Judas. E aí, Judas, o que ele fez? Traiu, amém? Entregou Yeshua, está ali em Mateus, capítulo 26, meus irmãos, louvado seja o nome do Eterno, no versículo 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse, que quereis dar e eu vou-lo entregarei? E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E ali, meus irmãos, vocês vejam bem que Judas, o diabo entrou em Judas, Judas está sendo o quê? Um obediente a Satanás. Amém? E ali, meus irmãos, no verso 21 diz, e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, comendo eles, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram a dizer, porventura sou eu, Senhor. E ele, respondendo, disse, o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. E no verso 24, Yeshua diz, em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Veja bem, tanto sofrimento, meus irmãos, que o diabo ia fazer infligir na vida de Judas, meus irmãos. Louvado seja o nome do Eterno, louvado seja Deus. Só aí, meus irmãos, glória a Deus. Vamos ver aqui. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, só um minutinho. Amém. Então, vamos aqui, meus irmãos. Então, tanto sofrimento que Judas ia padecer no inferno, meus irmãos, que Yeshua diz, bom seria para esse homem se não houvera nascido. E verso 25, e respondendo Judas, e o que traía, disse, porventura sou eu, Rabi? E ele disse, tu o disseste. Amém? Então você vai ver, meus irmãos, que por fim, no versículo 47, meus irmãos, amém? Chega Judas e trai Yeshua. E estando ele ainda a falar, Yeshua estava lá no Getsemane, meus irmãos, ali no pé do Monte das Oliveiras, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes, pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é esse, prendei-o.
E logo aproximando-se de Yeshua, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Mas aí, meus irmãos, depois de Yeshua ter sido preso, amém, e levado para ser julgado no tribunal por Caifás, amém, e Anás, no versículo 27, diz, irmãos, que Judas sentiu um remorso, amém? Aí diz, capítulo 27, diz assim: Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Quando Judas estava ali prestes a enforcar, o que o diabo fez? Saiu fora. Amém? Porque o diabo queria o quê? A alma de Judas, meus irmãos. Assim é o diabo nos dias de hoje. Ele disse, ó, faz isso que não tem problema, faz isso. E na hora H que a pessoa tiver de prestar conta a Deus, o que o diabo faz? Pula fora. Amém? Vamos ver aqui no livro de Atos, meus irmãos. Louvado seja Deus, o livro de Atos dos Apóstolos. Também um exemplo muito claro aqui no capítulo 5 de Atos, meus irmãos. Eram dois crentes, um casal de crentes, Ananias e Safira. Veja bem. Mais um certo homem chamado Ananias. Veja bem, Atos 5, Yeshua já tinha subido aos céus, os apóstolos estavam tomando conta da igreja primitiva. Amém? Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, ele tinha falado que venderia aquela propriedade para os apóstolos e daria o valor relativo àquela propriedade para as causas do eterno. Mas ele, na hora de ir, reteve. Amém? Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? Pedro está dizendo, por que você não falou nada e guardava para você? Por que você fez esse voto? Por que você fez essa promessa? Guardava para ti. E vendida não estava no teu poder, ficava com você. Agora você vem dizer que ia entregar o valor todo e reteve parte? Pedro diz, por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então o diabo fez Ananias mentir, irmãos. E na hora H, o que aconteceu? Verso 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos que ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta. Voltou, meus irmãos, agora. Shalom, shalom. Estão me vendo, meus irmãos? Saiu, voltaram agora, né? Amém. Vou compartilhar de novo. Amém. Deus abençoe. Amém. Tá sim, pastor. Amém. Agora tá. Então, estão vendo agora, né? Então tá bom. Estão vendo a tela dos sinais dos apóstolos? Mas eu já apareci. Ah, tá. Ah, tá. Gravar então. Vou gravar lá, meus irmãos. Só um minutinho. São alguns incidentes aqui que eu vou ter que tirar aqui. Eu vou ter que tirar aqui, meus irmãos, para poder gravar. Amém? Só um minutinho para eu poder. Deixa eu ver aqui. Tá gravando, tá gravando. Amém? Então vamos compartilhar de novo, só um minutinho, mas é bom para a gente poder ter segurança, né? Então vamos lá. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Vamos aqui. Amém. Amém? Então, logo, tá aí já, né, meus irmãos? Logo caiu aos seus pés a mulher de Ananias e Safira, e entrando os moços, acharam-na morta e levando-a para fora, sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. Irmão, por isso que Yeshua falou, não vota. Amém? Se ele votou um propósito, e aí voltou atrás, morreu ali ele e a esposa, os dois.
e foram condenados, né, irmão? Ou seja, aqui Pedro fala, Satanás encheu o seu coração. Ou seja, o diabo fez eles mudarem seu voto. Mas na hora H, o que o diabo fez? Pulou fora. Amém? O diabo ele só faz isso, irmão. Ó, desobedece, tem nada a ver, vai caminhando. Na hora H, irmão, ele vai pular fora. Amém? E aqui nós vamos ver também um exemplo, meus irmãos, ali em Apocalipse, que é já um exemplo até do fim dos tempos, que a gente vê que o Apocalipse capítulo 16, meus irmãos, amém? No verso 12, que fala da sexta taça da ira, diz assim, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, agora veja bem o verso 13. Aqui no assunto não é o rio Eufrates, não, tá, irmão? O assunto aqui é que o verso 13 é que agora nós estamos tratando. E da boca do dragão, que é Satanás, e da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, 3 demônios semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí tem a palavra de Yeshua aqui, né, irmãos? Mas no verso 16, né, Yeshua sempre alertando, né, para a santidade das roupas, olha, verso 15 aqui, Yeshua diz, eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, roupas, para que não ande nu, ou seja, não ande com roupa indecente e não se veja as suas vergonhas, amém? Porque senão também está sendo enganado por Satanás. Mas agora eu quero chamar a atenção do verso 13, 14 e o 16. E esses demônios encontraram os reis da terra e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, ou seja, a batalha do Armagedon, irmão, que vai reunir todos os reis da terra contra Israel, no final da grande tribulação, os reis da terra são reunidos por quem? Pelos espíritos de demônios, ou seja, por Satanás. E aí, irmão, eles vão se reunir na planície do Armagedon e vão cercar o Vale de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, através do Vale de Cedron. Eu até já fiz uma mensagem aqui com os irmãos qual é o caminho que eles vão tomar. Amém? E ali, irmão, no capítulo 19, amém? Capítulo 19 de Apocalipse, aí diz, irmãos, lá no verso, vê que os reis foram reunidos por Satanás para cercarem Jerusalém, amém? E Yeshua vai vir descer do céu no verso 11, junto conosco. Nós estamos aqui no verso 14, amém? De Apocalipse 19, amém? E ali, meus irmãos, os reis estarão cercando Jerusalém junto com o anticristo e o falso profeta. Eles todos foram reunidos pelo diabo. Verso 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército, ou seja, para fazerem guerra contra nós, que a gente vai estar, nós somos o exército de Yeshua, que estará descendo com ele, amém? Então os reis da terra e seus exércitos vão fazer guerra contra nós. E diz o verso 20, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, meus irmãos, os exércitos dos reis da terra, o anticristo falso profeta, na hora H, o que o diabo fez? Pulou fora. Amém? Reuniu a todos eles para pelejar contra Yeshua, e Yeshua desce e lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Eles são aqueles que vão estrear o lago de fogo, e os restantes vão para o inferno. Amém? São mortos por Yeshua. E quem que reuniu eles lá? Foi Satanás. Amém? Porque o diabo, meus irmãos, o que ele quer é o seguinte: tem problema não. Faz isso aí que não tem problema. Na hora que você, meu irmão e minha irmã, estiver diante do julgamento, o diabo não vai estar ali, não. Ele vai estar, ó, ele vai pular fora. Ele agora, a finalidade dele é só fazer você desagradar a Deus. Amém? A finalidade de Satanás é essa. E essa ideia do pular fora, meus irmãos,
É uma ideia antiga. Eu vou trazer aqui para os irmãos um exemplo, para os irmãos entenderem bem caracteristicamente como é que o diabo trabalha. Olha bem nisso aqui, irmãos. Presta atenção. Amém? Eu vou trazer aqui. Os irmãos já ouviram falar do Titanic. Olha lá o Titanic. Amém? Vocês estão vendo lá, ó, o Titanic, que foi, né, na época, meus irmãos, um grande barco, meus irmãos, um grande, né, suntuoso. E esse barco foi construído com toda requinte, com toda glamour, né? E esse partiu, né, de Southampton em 10 de abril de 1912. Eu quero agora dizer, irmãos, a história do Titanic, que muitos não sabem, meus irmãos. Amém? Muitos não sabem e não é contada. E eu vou dizer para os irmãos que isso tem muito a ver com o diabo trabalhando na vida das pessoas. Desde 1907, até antes, meus irmãos, nós sabemos que cada país tem um banco central, né? Os bancos centrais dos países são geralmente públicos, são órgãos públicos. Só que você sabe, meus irmãos, se não sabe, vai saber agora, o Banco Central dos Estados Unidos é privado. São 12 bancos que inicialmente começaram aquele Banco Central. Só que o Congresso americano não queria criar esse Banco Central privado. Por quê, irmãos? Existiam muitos banqueiros e muitos empresários na época lá de 1912, 1911, 1910, que eram contra. Então teve meus irmãos, um banqueiro, que ele chegou e se fez assim, que queria que fosse fundado o Banco Central, privado, mas ele chegou, meus irmãos, e falou para aqueles que eram contrários à sua causa, não vamos brigar, não, vamos ficar em paz, vamos dar um passeio no Titanic, que é um navio que foi feito aí maravilhoso. Então, o navio Titanic, meus irmãos, todos aqueles que eram contrários à criação do Banco Central estavam no Titanic. E quem era esse banqueiro que ia no Titanic? E aqui, meu, olha só bem aqui, na Wikipédia, hein? Você já viu isso aqui? É fácil você ver. Amém? Vai falar aqui dos passageiros. Olhe bem, meu irmão. Olhe bem. Amém? Para você ver aqui. Louvado seja Deus. Amém? Você vai ver aqui os passageiros. Amém? E tinha um passageiro, meu irmão, olha bem, que era esse aqui, ó. J. Pierpont Morgan, que era o banqueiro empresário norte-americano. Ele também deveria ter viajado no Titanic, porém desistiu de última hora para comemorar o aniversário de sua amante na França. Então, irmão, esse aí fez a parte de Satanás, que ele queria que fosse fundado o Banco Central. E os que estavam contra, ele chamou, vamos lá para o Titanic dar uma volta. Todo mundo foi. Chegou lá, ninguém encontrou ele. Por quê? Ele estava lá na França, meus irmãos. Amém? Aproveitando lá a França. Então, o que acontece? O Titanic foi e todos que estavam contra pereceram. E no ano seguinte, meus amados, como já não tinha ninguém contra, amém? Foi criado o Banco Central. Está aqui, ó. Amém? Você pode ver até aqui nesse site aqui do Federal Reserve. Amém? Que é importante para os irmãos compreenderem que o outro fez que nem o Satanás. Amém? O que ele fez? Ele disse, ó, vamos lá, não tem problema não. Na hora H, irmão, tirou fora o time. Amém? E olha só, aqui, meus irmãos, vamos botar visualizar aqui para ficar bem maior para vocês. Olha só aqui, que ficou melhor, ó. Após o pânico de 1907, e a pedido do J.P. Morgan, o homem que ia viajar no Titanic, e outros financistas, o Congresso finalmente formou o Federal Reserve em 1913, um aninho depois de todo mundo ter ido para o fundo do mar. Amém? Então você observa, meus irmãos, como que o J.P. Morgan fez aí a função do Hans Satan. Amém?
Ele disse assim, ó, vamos lá para o Titanic, vocês que estão contra a fundação do Banco Central, tem problema não que eu vou junto, tá bom? Eu tô junto. Aí você viu aqui na Wikipédia que na hora H, o que que ele fez? Ele tirou o corpo fora, amém? E aí, o que que aconteceu? Todo mundo morreu 4 dias depois, né? Que foi no dia 10 de abril, 14 de abril, quase todo mundo morreu. E aí não tinha mais oposição. E o Congresso votou a favor. Em 1913, criou um único banco central, irmão, privado do mundo até hoje. Ou seja, todas as finanças do mundo estão na mão do Banco do Federal Reserve. Amém? Então você observa o que, que o diabo fez? O diabo disse: ó, vamos, tá bom? E eu tô lá junto com vocês. Só que na hora de entrar no Titanic, os convidados, onde é que está o JP Morgan? Estava lá na França, meu amado. Amém? 4 dias depois estava todo mundo no fundo do mar e um ano depois estava o Banco Central já criado. Amém? É a função de Satanás. Outra coisa que eu queria dizer para os irmãos, certamente os irmãos já devem ter tomado conhecimento, né, das Torres Gêmeas, né, irmãos? Que muita gente, né, os graúdos lá daqueles 2 prédios, disseram no dia anterior, amém? Ó, até amanhã, no dia 10. Só que no dia 11 eles não apareceram, que nem o JP Morgan, amém? Ó, até amanhã, viu? Valeu! E aí, no dia 11, nenhum deles apareceu. Tá bom, meus irmãos? Isso aí também foi uma coincidência. Mas, na verdade, se coincidência ou não, né? Se de propósito ou não, foi o que aconteceu, né? Os funcionários foram dizer, ó, até amanhã, e não teve o amanhã, porque os maiorais ali não foram naquele dia. Amém? Então, meus irmãos, a gente vê que o diabo está sempre assim, ó. Vai que eu tô contigo. Na hora H, o diabo pula fora, amém? E você aí, meu irmão, minha irmã, vai, se não fez a vontade do Eterno, você tem que entender que a vontade do Eterno é a do Eterno. Se não é para comer do fruto do bem e do mal, é o que o Eterno queria de Adão e Eva. Hoje ele quer da gente várias outras coisas, amém? Se o diabo está te enganando e você não está fazendo, na hora H que tu tiver para decidir se tu vai para o inferno ou não, o diabo vai só sair o corpo fora, ele não vai te defender, não. Tu vai ser lançado no inferno e aí pronto. Tá bom, irmão? Então nós temos que fazer a vontade de Deus. Essa é que é a vontade, porque o diabo, a função dele é enganar e na hora H pula fora. Amém? Então que o Espírito do Eterno, meu irmão, continue falando ao coração dos irmãos, tá? E que Deus abençoe a todos. Amém e amém. Pô, não tá saindo som, não. Tá saindo não, irmão? Tá aí, não tá saindo som, não? Tá vendo? Então, deixa eu botar Não, aqui. não tá não. Deixa eu botar então aqui, só um minutinho, interromper o compartilhamento. Ninguém estava ouvindo o som, então. Deixa eu ver aqui, irmãos. Só um minuto. Tá tudo aqui conectado direitinho. Deixa eu ver aqui, irmão. Eu senti que tinha alguma coisa diferente aí, mas deixa eu só interromper a gravação. Só um minuto, meus irmãos. Que aí já está